Treino para idosos com doenças crônicas. Como fazer? Meu Deus do céu, tô com um aluno idoso e cheio de doenças crônicas. Que terror! O que eu faço diante disso, meu Deus? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Estou começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo entregar para o profissional de educação física diversos recursos e informações para ele ter um faturamento mensal acima de 10 mil por mês. Como? Trabalhando com pessoas idosas. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou personal senior, ou seja, um personal trainer de pessoas idosas, atuo há mais de 17 anos, sou especializado em atendimento personalizado, em educação física gerontológica. E eu também sou proprietário de uma academia aqui em Porto Alegre. Gente, nesse vídeo hoje eu vou mostrar como é que você deve pensar o treino de um aluno idoso no momento em que esse aluno chega para você com uma doença crônica. Gente, quando eu falo isso, tem muita gente que se assusta. E será que precisa todo esse medo? Pois é, a questão é que quem trabalha com pessoas idosas sabe que provavelmente vai encontrar aí pela frente algum de seus alunos que tenham particularidades, ou a grande maioria deles, né? E talvez aí esse seja o maior desafio de um personal trainer que trabalhe com pessoas idosas, né? Gente, até em função disso, tem muito personal que opta por não trabalhar com um aluno idoso porque tem medo, né? Medo de daqui a pouco não saber o que fazer diante de uma doença crônica, ou o medo por talvez machucar ou fazer alguma coisa que vai agravar ainda mais a doença do seu aluno, né? Então, essa é uma questão que aparece com muita frequência, né? A gente, aqui na página da Ativa, a gente acaba fazendo alguns questionários, né, com as pessoas, e olha, esse é um dos pontos que mais aparece para a gente. Mas eu vou dizer uma coisa: se você é uma dessas pessoas que tem medo de trabalhar com idosos, fica bem tranquilo, porque eu já fui assim também. Então eu já fui como você. Há anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, eu também ficava muito receoso de atender esse público e ficava com medo também, né? Inclusive, gente, eu lembro, né, que eu cometia o que eu considero um erro grave de um personal que trabalha com pessoas idosas. Naquela época, claro que eu ainda era meio cru, né? Recém tinha me formado, estava recém começando esse trabalho com pessoas idosas. Eu comecei de uma hora para outra a receber alunos idosos como personal. E aí, claro, procuro sempre ir atrás das informações, né? Para atender bem o meu aluno. Só que, gente, eu comecei a pesquisar treino com idosos, né? Fui atrás dessa informação e aí dizia lá, tinha um padrão de que tinha que ser feito com o idoso. O que eu fiz? Segui exatamente o que era recomendado ali. Porém, eu seguia essas recomendações de treino com idosos com todos os meus alunos, com todos os meus alunos idosos, né? Mas vamos lembrar aqui que a gente, né, que existe o princípio da individualidade. Então, os idosos não são iguais, né? E eles podem ser diferenciados de acordo com o seu nível de capacidade funcional. A gente tem que ver em que condição física atual que se encontra esse aluno, né? Então, é, eu admito aqui que foi um erro que eu cometi algumas vezes lá no meu início de carreira,
tá? Então é uma questão que pode acontecer com você também, pode estar acontecendo, mas tem como a gente mudar isso. E eu estou aqui para justamente encurtar o seu caminho, fazer com que você não cometa daqui a pouco os mesmos erros que eu cometi algum dia, né? Naquela época não tinha ninguém, não tinha redes sociais e ninguém para me alertar o que eu poderia fazer. Eu tinha que ir atrás, através de livro, fazer pesquisa de artigo científico, enfim. Essa questão de rede social facilita nesse sentido. Esse é um dos pontos positivos, né? Então eu posso estar informando para vocês aqui alguns atalhos, alguns caminhos para que vocês não cometam alguns erros na carreira de vocês, né? Mas, gente, voltando a falar um pouquinho sobre essa questão do medo, tá? Eu vou dizer, gente, que esse medo que muitas pessoas têm, e eu já tive, isso aí, ao longo do tempo, você vai perdendo. No momento em que você vai atrás das informações, no momento em que você se aprofunda e busca mais conhecimento sobre cada particularidade dos alunos de vocês. E agora, olha só, olha o que eu vou falar para vocês. A gente normalmente tem dois caminhos, tá? Tem dois caminhos. A gente pode simplesmente ignorar a doença que o nosso aluno tem e passar um treino básico para ele, para que ele não corra nenhum tipo de risco, e nem eu, né? Nem a gente. Ou então, a gente pode, que nem eu falei antes, pesquisar, né? E tomar conhecimento do que realmente a gente precisa fazer para melhorar os índices dos nossos alunos. Então é uma escolha, né? Ou eu posso daqui a pouco fazer um treino mais básico e não me preocupar tanto, ou eu posso ser um cara mais compenetrado, né, dedicado, ir atrás de conhecimento para melhorar a situação do meu aluno, tá? Agora vamos pensar o seguinte: o que é mais fácil para o personal trainer, né? É fazer um treino mais básico ou é fazer já um treino um pouquinho mais elaborado, direcionado? O que é mais fácil? Mais fácil é passar um treino básico, né? O que toma menos tempo do personal? Treino básico. Qual deles que desgasta menos, né? Gera menos desgaste no personal? Básico. Agora, qual que agrega mais valor, mais autoridade, né? Proporciona maior retenção do número de alunos e mais rentabilidade para o profissional? Será que é o mais básico? Não é. É o treino específico, né? Então, se a gente quer realmente ter um faturamento superior a 10 mil por mês, se tornar uma referência nessa área para idosos e se sentir mais seguro, né, em relação ao treino dos nossos alunos, a gente precisa de conhecimento. Agora, quer faturar mais de 10 mil, mas não quer se esforçar tanto, né? Não quer transformar a vida do seu aluno? Pode ser até que consiga, né? Mas tem que ser muito bom de marketing, né? E enganar o teu público. Porque é isso que acontece. Eu acho que eu já falei aqui na página, não sei se vocês acompanharam, sobre o personal resenha. É uma brincadeira que eu faço aqui. Sabe como é que é o personal resenha? É aquele personal trainer que é muito bom de lábia. Ele vai para as redes sociais e ele consegue, não te enganar, não é essa palavra, mas de convencer de que o método dele, se é que ele tem um método, é o melhor de todos. E ele é muito bom de venda. Ele tem muitos seguidores. E ele faz publicações engraçadas, é tudo muito legal, né? Porém, esse personal, ele não é muito bom tecnicamente, vamos dizer assim. Ele é um bom marqueteiro, mas não é bom tecnicamente. Então, o aluno daqui a pouco não vai se sentir seguro com ele, certo? Pois é, gente. E no momento
e que a gente prescreve um treino básico para os nossos alunos, nada mais é, fazendo aqui uma analogia a uma medicação, por exemplo, do que aqueles efeitos placebo, sabe? Então, a gente fala para o aluno que o que a gente está fazendo é bom para ele, vai melhorar os índices do problema que ele tem, mas no fundo nem a gente sabe, né? Mas então, você está alimentando apenas o seu psicológico, porque você acha que está fazendo alguma coisa pelo seu aluno, e está alimentando o psicológico do seu aluno também, que está acreditando em você. Ele não tem o conhecimento que você deveria ter. Né? Então, ele te contratou e, obviamente, que ele acredita no que você está fazendo. Tá? Só que, gente, esse tipo de treino, ele não vai gerar nenhum resultado importante para o aluno. Não vai ter nenhuma, como é que eu vou dizer, uma consequência fisiológica positiva para o problema que o seu aluno tem, para a necessidade que ele precisa. Agora, tem também o personal, na verdade, o ciclo do professor 10K. O ciclo do professor 10K. E aí, esse ciclo é daquele professor que, primeiro, direciona o seu nicho de atendimento. Primeiro passo. Porque quando ele direciona o seu nicho de atendimento, ele se qualifica cada vez mais para esse público. Depois, ele define uma estratégia de trabalho. Ou seja, ele está levando em conta aqui a melhora do seu aluno. Né? Ele quer transformar a vida do aluno dele. Então, ele define uma estratégia de trabalho. Depois disso, ele estrutura o serviço dele. Né? Ele vai pensar como é que ele vai trabalhar com esse aluno para poder gerar os resultados que o aluno precisa. Não basta também ele só melhorar os índices do aluno dele e gerar resultado. Ele precisa vender o trabalho. Ele precisa mostrar para as outras pessoas que o trabalho que ele faz é importante para as pessoas. Então, no ciclo do professor 10K, ele também adota estratégias de venda. Tá? Como eu falei, não basta ter só conhecimento para chegar nos 10 mil por mês. Tem que saber divulgar e também vender o serviço. E por último, nesse ciclo, ele tem que ter consistência, ou seja, ele sempre tem que estar entregando o melhor para o aluno e se dedicando a ele. Então, gente, esse ciclo aí, ele só vai retendo cada vez mais alunos. Ele vai captando novos alunos, porque ele mostra o valor que o trabalho dele tem, e ele vai, obviamente, retendo aqueles alunos que já estão com ele. Esse é o ciclo do professor 10K, certo? Para explicar um pouquinho mais como que a gente pode fazer com um aluno que tem doença crônica, eu vou pegar o exemplo de um aluno meu, tá? Não vou falar o nome dele aqui, mas é um aluno que tem 80 anos e ele é sarcopênico e é hipertenso. Vamos lembrar de sarcopenia? Perda de massa muscular, perda de força muscular e perda de função física. Função física, né? As atividades que ele tem lá no dia a dia dele, ele já não consegue fazer em função da fragilidade que ele está. Além disso, ele tem hipertensão. Como é que eu vou trabalhar com um aluno desse de maneira segura? Como é que eu posso fazer para não ter medo de trabalhar com esse aluno? Gente, eu bato muito numa tecla aqui na página. Para vocês que acompanham a página, vocês já de repente vão se ligar no que eu vou falar. O primeiro passo que a gente deve dar é fazendo uma avaliação física.
É a primeira coisa, porque é isso que vai me trazer segurança. Quanto mais conhecimento eu tiver sobre o meu aluno, ainda mais com um aluno que é cheio de particularidade, mais seguro eu vou estar para prescrever um treino e também que esse treino seja eficaz para ele. Tá, então como é que eu faço? Pô, minha avaliação física, eu já saio fazendo composição corporal? Não, calma, tem muita coisa antes disso. Primeira coisa que eu vou fazer não é nem na avaliação ainda. Antes de avaliar o meu aluno, lá nas primeiras conversas que eu vou ter com ele, na hora de fechar, ele tá me contratando, eu já vou começar a questionar ele sobre algumas situações. Eu vou fazer como se fosse uma anamnese inicial com esse aluno. Porque eu preciso saber por que, que ele está me procurando. Né? Por que, que um aluno idoso está me procurando? Será que ele já treinava? Será que ele quer começar a treinar? Mas por que, que ele quer começar a treinar com essa idade? Qual é a necessidade que ele tem? Então, essa resposta eu tenho que procurar, né, ter lá no na primeira conversa com essa pessoa. Tá? Aí, ok. No momento que eu sei dessas informações, eu já vou começar aí a estruturar a avaliação física dele. Tá? Aí, quando eu começo a avaliação física, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar o nível de capacidade funcional do meu aluno. Quem acompanha a página também deve saber que eu falo muito sobre isso, tá? Os idosos são classificados em 5 grupos, de acordo com o nível de capacidade funcional, tá? Idoso fisicamente dependente, o idoso frágil, fisicamente independente, fisicamente condicionado e aquele que pertence à elite física, certo? Então, gente, no momento que eu sei qual é o nível de capacidade funcional do meu aluno, eu sei quais aquelas variáveis que são mais importantes para eu trabalhar com ele. Ou seja, quais são aquelas variáveis físicas que eu devo dar ênfase no treino com o meu aluno, certo? Muito bem. Descobrir qual é o nível de capacidade funcional do meu aluno. Eu vou fazer uma anamnese mais completa. E aí eu vou pegar todos os detalhes possíveis sobre questões médicas, físicas, né? Histórico do que ele já fez na vida, como é que é a rotina desse meu aluno hoje, né? O que ele faz no dia a dia dele, com quem ele mora, se ele toma medicamento, quais medicamentos, que hora que toma o medicamento, qual a dosagem. Eu vou procurar saber tudo desse meu aluno. Quanto mais informações, melhor, tá? Depois disso, aí sim, vou fazer um teste de composição corporal, vou lá ver circunferência, diâmetro ósseo, dobras cutâneas, isso se for o caso, tá, pessoal? Aí, gente, eu passo para a situação mais importante da minha avaliação com ele, que são os testes funcionais, tá? No teste funcional, eu vou conseguir ter uma noção de como é que está a condição atual do meu aluno em relação a essa fragilidade que ele falou que ele tem, né? Porque ele é sarcopênico, né? Vou ver qual é a resposta dele de frequência cardíaca, se for o caso, né? Em função de hipertensão, ver como é que tá os dados vitais dele, enfim, levanto ele, né? Levanto ele de cabeça para baixo, viro ele de cabeça para baixo, e é isso que eu quero dizer. Bom, com base no nível de capacidade funcional, no resultado da minha avaliação física, dos testes que ele fez, e também sabendo quais são os objetivos e as necessidades do meu aluno, com todas essas informações, eu vou ter condições de elaborar uma programação de treinos mais assertiva, mais direcionada àquilo que o meu aluno precisa. Certo, pessoal? Então vocês conseguem perceber aqui qual a importância de se fazer uma avaliação física direcionada e completa para o meu aluno. Então, eu busquei informações sobre ele, tá? Nas primeiras conversas, na anamnese, eu avaliei o meu aluno, então eu sei o estado físico atual dele. E aí, depois disso, eu vou pesquisar, eu vou atrás de informações sobre as doenças ou a doença que ele tem, né? Informações
que são específicas, ou seja, de que maneira que eu devo trabalhar com esse aluno de acordo com a necessidade que ele tem. Então, isso é uma questão muito pessoal, eu vou ter que me dedicar, vou ter que ir atrás, pesquisar para saber o que eu posso fazer com o meu aluno de acordo com a doença que ele tem. Dei o exemplo do meu aluno ali, ele tem hipertensão e ele é sarcopênico. Eu vou atrás dessas informações para saber o que eu posso fazer com ele. E aí, para ir atrás dessas informações, tem alguns recursos, né? Por exemplo, tá cheio de diretrizes, né? Eu vou lá nos órgãos, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem lá as diretrizes para os idosos que são hipertensos, como que eu devo trabalhar, né? Posso ir lá na Sociedade Brasileira de Reumatologia, posso ver as diretrizes da OMS, pegar algum órgão desses que né, já comprovado a eficiência deles. Ou pegar artigos científicos, né, que são atualizados e reconhecidos também, tá? E, gente, isso aqui é o mínimo que um personal trainer deve fazer por um aluno que tem uma particularidade, certo? Muito bem. É bom eu dizer aqui para vocês também que eu passo, sim, informações sobre doenças aqui na página, passo informações sobre exercício, mas, gente, eu não sou nenhum curso de pós-graduação. Eu tenho cursos de pós-graduação, mas eu não sou um curso de pós-graduação. Eu também não sou uma enciclopédia, tá? Esse não é o meu maior objetivo aqui na página. O meu objetivo na página é levar o profissional de educação física a faturar mais de 10 mil por mês como um personal trainer de idosos, sendo um personal trainer de idosos. Esse sim é o meu desafio aqui, tá? Claro que eu tenho um conhecimento técnico de ter minhas pós-graduações, meus 17 anos de experiência, mas não é só sobre isso que eu quero falar aqui. Aliás, o principal aqui da página é encurtar o caminho de vocês para vocês chegarem nesse faturamento de 10 mil, tá? Esse é o grande objetivo. Mas, claro que para chegar nesse faturamento, vocês precisam de conhecimento. Vocês precisam entender sobre a técnica, que é o que eu estou falando aqui hoje, sobre doenças específicas. Aliás, para faturar 10 mil, vocês têm que ter conhecimento dos 3 pilares dos 10K, tá? Que é o que eu chamo de TPN. Calma, TPN. Não é TPM, não tem nenhum tipo de tensão aqui. Aliás, a TPN é uma situação que alivia qualquer tensão, tá? O que é TPN? É um conjunto de 3 pilares que envolvem técnica, perfil e negócio. Ou seja, quais são os 3 pilares do 10K, do professor 10K? Conhecimento técnico, né? Ou seja, conhecimento sobre periodização, sobre avaliação física, sobre as doenças que mais acometem o público idoso. O P é perfil, ou seja, qual é o perfil desse profissional? Como é que ele deve atuar diante de um aluno idoso? Também o perfil do idoso, que o personal deve ter conhecimento. Como é que se caracteriza uma pessoa idosa? Será que é a mesma coisa que um aluno adulto? É diferente, pessoal. A velocidade é diferente, a característica dessa pessoa é totalmente diferente de uma pessoa adulta, né? Então se refere a isso, a questão perfil. E ainda tem o N, que significa negócio. Negócio é tudo que envolve o processo de marketing, de venda, de organização, de estruturação do seu trabalho, da sua carreira. Então, através desses 3 pilares, aí eu tenho muito mais condições de chegar nos 10 mil por mês. E foi dessa maneira, dominando esses 3 pilares, que eu consegui chegar até lá. Bom, muito bem. Vamos dar continuidade aqui, pegando o exemplo do meu aluno, tá? Agora, gente, eu preciso elaborar uma estratégia de treino para o meu aluno que é sarcopênico e hipertenso. Ele está começando comigo. E aí, o que eu vou fazer? Gente, se eu tenho um aluno que é sarcopênico,
né? E eu vi lá na avaliação física que ele comprovou a fragilidade muscular, eu não posso começar fazendo daqui a pouco um trabalho aeróbico com ele, pensando lá na questão da hipertensão, né? Vamos lembrar que treinos aeróbicos para hipertensos são uma baita estratégia para melhorar o índice, né, de pressão arterial. Só que se o meu idoso tem fragilidade muscular, por muitas vezes eu não consigo começar no trabalho aeróbio. Então aqui eu tenho que elaborar uma estratégia para trabalhar com esse meu aluno. O que eu vou fazer? Vou trabalhar primeiro força com ele. Vou fortalecer esse aluno, vou tentar dar mais amplitude de movimento para ele e mais equilíbrio. Através disso, ele vai ter condições aí de trabalhar, né, mais a questão do treinamento aeróbio. Bom, já tem comprovação também de que o treinamento resistido é muito bom para pessoas hipertensas. Só que tem alguns detalhes, né? Vamos lembrar, a gente não pode ir na intensidade máxima, na capacidade máxima do meu aluno. Ele não pode prender a respiração, fazer a manobra de Valsalva, né? Então tem algumas particularidades e eu tenho que ter conhecimento sobre isso. Aí eu vou dar mais segurança e eu vou ter mais eficiência com os meus treinos. Outro ponto importante para quem vai trabalhar com idosos com doenças crônicas é compreender as condições desse meu aluno. Então eu preciso estar muito mais atento e ter muito mais cuidado com essa pessoa, comparado a um adulto, né? Então, gente, vou dar um exemplo para vocês. No meu dia a dia, quando eu vou fazer um treino com um aluno nessas características, pegando o exemplo do meu aluno, se tem qualquer tipo de instabilidade, eu estou ao lado dele. Eu fico ao lado do meu aluno, com a mão aqui, eu praticamente nas costas dele, porque eu sei que além da fragilidade, ele tem muita instabilidade. E ele corre um sério risco de daqui a pouco sofrer uma queda. Então eu tenho que estar muito atento a isso, tá? Outro ponto importante, antes de começar a aula, eu sempre faço uma anamnese inicial com o meu aluno, faz parte da minha rotina de treino, né? E depois eu avalio os dados vitais dele. Então eu faço uma anamnese inicial perguntando como é que ele está se sentindo, se ele dormiu bem, se a medicação está em dia. Faço um levantamento com ele, tá? Ver como é que está a disposição dele, né? E depois eu avalio pressão arterial, eu vejo o nível de saturação desse aluno, certo? Imagina se daqui a pouco esse meu aluno que é hipertenso esqueceu de tomar a medicação. E eu simplesmente deixo passar isso e começo a fazer o treino com ele. Imagina se a pressão arterial dele está acima de 16/10 e eu começo a botar intensidade no treino dele. Olha o risco que eu corro. Então, quando a gente vai trabalhar com pessoas idosas que têm doenças crônicas, a gente precisa ter muito mais atenção com elas, tá? Outro ponto, outro exemplo para trazer para vocês, tá? Eu tenho uma ficha que eu deixo dentro de um caderno agenda com todas as informações sobre os meus alunos, tá? E dentro dessas informações estão os medicamentos que eles tomam, a dosagem desses medicamentos, o horário que eles tomam esses medicamentos, tá tudo registrado ali. Outra coisa, tem o plano de saúde que eles têm, tem ali o contato do familiar mais próximo. Então, se acontecer qualquer problema, eu tenho tudo registrado, né? E posso entrar em contato com a pessoa, posso identificar se o meu aluno está com a medicação em dia, se está tudo direitinho, e o meu trabalho assim fica muito mais seguro também. Um quarto ponto para eu passar para vocês aqui é que eu tenho que ficar mais atento também a qualquer sinal que o meu aluno possa apresentar em relação à doença que ele tem. Então, eu tenho que estar atento também aos sintomas, né, de cada uma dessas doenças. Se o meu aluno daqui a pouco começar a sentir dor de cabeça, tá com tontura, poxa, eu sei que ele é hipertenso, eu vou ter que ficar com o pé atrás. Eu vou ter que primeiro investigar isso para ver se está tudo certo, né? Para poder, daqui a pouco, executar o treino que eu planejei. Eu vou realmente decidir se eu vou fazer isso mesmo ou não.
tá? E um quinto ponto que eu quero dizer para vocês aqui é que a gente precisa motivar muito mais esse aluno que tem doença crônica. Porque imaginem vocês, esse aluno que foi me procurar, né, entrou na academia, é um aluno que normalmente não gosta de treinar. Ah, como eu pego gente que está iniciando, que nunca treinou na vida, com 70 anos. É incrível isso, né? Mas acontece muito. E por que, que ele está aqui? Por que, que ele está ali comigo? Porque o médico mandou. Então ele não queria estar ali. Só que ele precisa. É como se fosse um remédio para ele. Então vocês percebem que eu tenho que motivar muito mais esse aluno para convencer ele do que aquilo que eu estou fazendo com ele é importante e ele deve ter persistência. Então são os cuidados aí, as diferenças que a gente deve ter no momento que a gente trabalha com idosos com doença crônica, tá? Um outro ponto importante que eu queria falar para vocês aqui é que a gente deve e pode ter, a partir disso, uma colaboração também, um relacionamento maior com outros profissionais da saúde. Isso é muito comum de acontecer. Então, daqui a pouco, o idoso, esse meu aluno, por exemplo, eu tenho recomendação do cardiologista dele. Tá? Mesmo eu sabendo o que eu devo fazer, o cardiologista lá recomendou que eu fizesse um treinamento da seguinte maneira. Obviamente que eu vou avaliar isso, né? E vou estruturar de acordo com aquilo que eu penso. Mas o que que é importante? Que, gente, vocês passam a ter contato com profissionais de outras áreas, né? E quando a gente tem esse relacionamento com esses outros profissionais, o nosso nome começa a circular no mercado. Então, se vocês fizerem um bom trabalho com o aluno de vocês, se vocês se demonstrarem interessados e conversarem com o médico, com o fisioterapeuta, cada vez mais cresce a possibilidade desses outros profissionais indicarem o trabalho de vocês para os pacientes deles. Vocês entendem como isso é importante? Então, é isso aí. Gente, então assim, ó, não é difícil trabalhar com pessoas idosas com doenças crônicas. Pode ser que seja um pouquinho mais complexo, principalmente no início, mas a partir do momento que vocês já trabalham com uma pessoa que é hipertensa, as outras que vierem trabalhar com vocês vão tirar de letra, certo? Então é tranquilo. Imagine assim, ó, se vocês têm um aluno adulto que sofre uma lesão no joelho depois que jogou bola, vocês vão ter que ir atrás de informações também para ver o que, que vocês precisam fazer com esse aluno. O que, que precisa ter no treino desse aluno, quais são os cuidados que devem ter para daqui a pouco vocês não agravarem ainda mais, né, ou não conseguirem reabilitar essa pessoa. Então o treino do idoso é a mesma coisa. Só que pode ser, né, é bem provável que apareçam aí muito mais particularidades que de uma pessoa adulta, tá? Lembrem do que eu falei para vocês. É extremamente importante vocês terem conhecimento sobre as particularidades do aluno, sobre a técnica. Doença é uma questão técnica que o personal é obrigado a saber, tá? Obrigado a saber se quiser chegar nesse faturamento de 10K e ser reconhecido através de um bom trabalho que faz, tá? Agora, se quiser simplesmente fazer o básico, bom, aí, como eu falei antes, só se você for um bom marqueteiro para chegar aí num valor que você quer de salário, tá? De faturamento. Então, gente, para chegar nesse faturamento de 10K, lembrem que vocês dependem de 3 pilares. Lembrem do TPN, técnica, perfil e negócio. Vocês têm que estar muito bem alinhados com esses 3 pilares. Hoje eu passei um pouco da parte técnica para vocês, mas se vocês quiserem dar uma conferida aqui na página, tem diversos outros conteúdos que fala também sobre perfil e fala sobre a questão de negócio, que é tão importante quanto, certo? Era isso que eu tinha aqui hoje com vocês, para trazer para vocês aqui hoje. E aí eu vou esperar vocês agora na próxima terça-feira, às 15 horas, com mais uma live. Na semana que vem eu vou falar sobre osteoporose, tá? E vai ter uma live especial na quinta, que vai ser sobre câncer de mama.
já que estamos no Outubro Rosa. Inclusive vai ter a participação de uma pessoa, tá? Uma pessoa que já passou por essa doença. Tá bom, pessoal? Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Continuem assistindo as lives, continuem comentando. Os comentários de vocês são muito importantes aqui para o nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!